Uma das grandes dúvidas da humanidade provavelmente não seja respondida hoje aqui. Mas o fato concreto é que a gente vai levantar ou potencializar algumas dúvidas. A grande pergunta é a seguinte: estamos sozinhos no universo? Será que só existe vida na Terra? Será que, de repente, todos os avistamentos coisas que já aconteceram no mundo inteiro, será que, de fato, elas querem mostrar alguma coisa? Tudo isso e muito mais, a gente vai tentar responder a partir de agora. O podcast E aí, Colim? Tem o apoio da Pascoaloto. Muito bem, para tentar responder, vocês viram que eu comecei com dúvida, né? Esses caras que estão aqui, eles vão se apresentar, né? A gente tem essa premissa aqui no E aí, Colim. Mas antes, atenção, preciso te avisar, poxa vida, oh meu Deus do céu. Você está acompanhando a gente pelo YouTube? Poxa, obrigado. Vai lá, se inscreva no nosso canal, está acompanhando pelas redes sociais? Fique à vontade, acompanha lá, siga, faça aquilo que você quiser. E mais do que isso, você curte, você gosta das ondas potentes, fortes e competentes da Top FM? Toda segunda-feira nós estamos lá, hein? A partir das 9 da noite você vai ver, na íntegra, vai ouvir na realidade. Vai ouvir na íntegra esse episódio nas ondas fortes, potentes e competentes da Top FM. Aliás, Top FM, que é a casa desses jovens senhores que estão aqui comigo hoje. Porque lá na Top, eles apresentam um programa, todos os domingos, às 8 da noite, chamado Área 51. Vamos começar de lá para cá? Então, primeiro, o Edson se apresenta. O Edson que é empresário, né, Edson? É uma pequena empresa. Empresário. Na área de tecnologia. Área de tecnologia. Inclusive, no momento em que gravamos, era para o senhor estar tocando uma obra. Na USP. Ah lá, tá vendo? Tá vendo? Que coisa. Empresário e entrou como nessa área? Na verdade, eu entrei por um acaso. Eu estava o Marco estava fazendo o bar, o dono da rádio, né? O bar que tem o mesmo... Vamos mandar um abraço para ele, porque afinal de contas ele é nosso, né? É o nosso CEO, digamos assim. Patrãozinho. E eu vou confidenciar para vocês, no último encontro que tive com o Marco, ele falou, é o meu... Enfim, é aquilo que ele gosta muito daquilo que vocês fazem. Palavras dele para mim. Continue, Edson. Então, ele estava fazendo a parte de tecnologia do bar dele, né? Era um bar-restaurante. Uhum. Aí entramos no assunto por um acaso, sobre ufologia, sobre espiritualidade. Ao lado dele está o Wendel, que inclusive já foi jogador profissional de bola. Já foi. Foi jogador de bola? Fui jogador de futebol. Goleiragem, raiz? Goleiragem. Eu era goleiro. Ah, você era goleiro? Eu era goleiro, com esse tamanho todo. Mas boleiragem, raiz? Boleiragem nem tanto, porque na minha época era aquele negócio, a gente fazia muito por amor, então a gente tava jogando meio daquele pessoalzinho que tá jogando até hoje. Né? Tem pessoal aí com 34, 35 anos aí que tava... Que é a tua idade hoje. Minha idade, 35 anos, a gente já estava disputando ali um Campeonato Paulista, tudo, já pegamos até pré-seleção brasileira. Olha! Então, foi nessa época. A vida ela tem, ela te dá várias oportunidades, você aproveita, né? Então, eu fui jogador de futebol. Você pegou pré-seleção? Peguei. Eu fui jogador de futebol até meus 24 anos. Então, eu aproveitei. Tem uma história aí que te parou na realidade. Que me parou não me parou, mas me fez virar a chavinha e viver uma vida um pouco melhor. Eu falo até hoje. Não que o futebol não seja melhor, é maravilhoso. Mas você aprende a viver o que você mais gosta ainda. Então, você pode contar o que aconteceu? Posso. Eu tive 2 tumores, né, na cabeça. E um em seguida do outro, que foi 2 anos seguidos. Então isso daí deu uma breve paralisada, né, nesse sonho. Você decidiu interromper isso? Interrompei. Daí eu voltei já para aviação, que era meu sonho. Eu sou apaixonado por aviação. Você é formado em aviação? Sou formado em ciências aeronáuticas. Ciências aeronáuticas? Isso. Caraca, então pera um pouquinho que já você vai contar tudo também. E por fim, não menos importante, o Daniel, que é o mais novo do grupo, né? Vocês estão há 4 anos no ar, 4 anos. FM, e o Daniel chegou agora, né, Dani? Cheguei faz um ano, mais ou menos. Que deu na cabeça de entrar junto com esses caras, Daniel? Então, na verdade, eu fiquei amigo do Marco, né, que é o dono da rádio. Ah, entendi. E aí teve a gente batendo papo, conversa vai e vem, né, ele falou que ele teve o bar... gosta mesmo do Área 51, hein? Então ele contou a experiência do bar lá, na Área 51, e aí ele falou do programa, né, que ele apresenta de domingo, né, sobre ufologia, espiritualismo, teoria da conspiração e tudo mais, né. E aí a gente batendo papo, eu conversando sobre as coisas tudo, ele viu que eu entendi um pouco de alguns assuntos e tal. E por coincidência, teve no programa do final de semana
na semana que a gente estava conversando, estava sem convidado, estava livre, né? Aí ele falou, pô, vamos participar então do programa, né? Já que você entende algumas coisas. Aí eu fui. Aí eu cheguei lá, deu muito certo. Você entende, assim, por alguma formação específica ou são vivências? Não, vivência, entusiasmo. Experiências. Mesmo, Você vai contar também. Tem história coisa, aqui. Tem história. Tem história. Ele Tem tira a história. carta, tá? É. Ele tira a carta. Ele também faz tarô. Eu gosto muito dessa parte espiritualista, né? E questão de ufologia também. Desde Bom, moleque, então quando sempre... desligar a câmera, você vai fazer tudo aqui, tá? Você já vai dar uma analisada nas coisas, você vai tirar, trouxe o negócio, trouxe o baralhinho, não? Ah, você tá de brincadeira. Ah, não, como é que você me dá uma dessa? Não, brincadeira. Então eu já vou partir para uma pergunta que eu acho central. Para vocês, não estamos sozinhos no universo? Nunca. Fique à vontade. Todo mundo pode responder aquilo que quiser. Vai. O que você acha, Edson? Pra mim, eu Vai lá, acho Edson. nunca. Com certeza não, né? Não? Com certeza não. Tanto no universo físico como no universo espiritual. Também. Também. A gente tem bastante coisas, né? Inclusive o entendimento dos maiores livros da humanidade, que é a Bíblia. Ali mesmo já tem vários pontos, vários pontos ali que identifica que já teve contato fora da Terra. Mais os apócrifos do que a própria Bíblia. Isso. Então tem bastante coisas ali que até aponta, um exemplo sobre a carruagem de fogo, né, Ezequiel. Então ali... Mas não seria só uma linguagem figurada? Às vezes você pega um pouco assim, você fala assim, uma linguagem figurada, daí você vai para o Egito. Se você pegar todas as esculturas, os desenhos das pirâmides, entre outras coisas, você vê. Aquilo para vocês é um indicativo de que teve vidas extraterrestres estiveram aqui. Com certeza. Mesmo porque a pirâmide não é o túmulo de faraó, nunca foi e nunca vai ser, né? É mesmo? É. O que são as pirâmides? As pirâmides são antenas. Antenas? E por que antenas? A comunicação, ela abre portais, ela servia também para energia, transmitir energia elétrica, canalizador de energia. Nunca foi um túmulo. Se você pegar, ela tem... Não só elas... E elas teriam sido construídas por quem? Aí está o mistério ou não? Aí é onde que está o mistério, porque é um exemplo. Tudo que... Aí entra um pouco mais na teoria, né? A teoria da conspiração. Tem muitas coisas que escondem da gente, né? Então, às vezes a gente pode achar que é um tipo de povo, às vezes a gente pode achar que é um tipo de uma outra linhagem de humanos, assim como tem os gigantes, entre outras coisas, tem muitas coisas. Vocês acreditam em gigantes também? Com certeza, tem bastante coisas aí, Tem, são inexplicáveis. E aí, Daniel, você está muito Então, quietinho? na verdade, a questão das pirâmides é o seguinte, Daniel tem voz boa, hein, Daniel? Tem voz de locutor, já saquei na hora. Até recentemente, assim, alguns anos atrás, o historiador e egiptologista, né, lá o chefe lá do Egito, Perdão por ter sido deselegante. Não, sei não. Eu acho que você se apresentou do jeito que você queria, tá tudo bem? Tá tudo bem, tranquilo. Tá bom. Vai que eu sou deselegante. Não, fica você tranquilo. Já viu que papo que não é igual, já emenda no papo e esquece. Fica tranquilo. Mas enfim, aí. E ele descobriu uma câmara lá, dentro de uma das pirâmides, o Zahi Hawass. Quem é esse cara? Ele é o egiptólogo chefe lá do Egito. O que ele descobriu? Ele descobriu uma câmara dentro de uma pirâmide, de uma das pirâmides, e dentro dessa câmara tinha a lista de todos os engenheiros e abaixo dos engenheiros que trabalhavam nas construções da pirâmide. Então, tinha isso lá nessa câmara? Então, tudo leva a crer de que, assim, aquela visão dos filmes do Egito, que tem os escravos lá construindo as pirâmides, isso daí não aconteceu. Na verdade, foi contratado uma equipe extremamente estudada, né, capacitada, qualificada, né, para construir a pirâmide. Mas onde que existia qualificação naquela época? Então, aí já é outra questão. Só fora do nosso planeta? Aí tem uma questão também importante. Ali, pelas escrituras, diz que os engenheiros, né, essa parte de engenharia, era assim, você tinha o rei, né, a parte dos sacerdotes, logo abaixo do rei, porque o rei era para a representação dos deuses, né? E aí os sacerdotes, e logo em seguida tinha os engenheiros também.
Então, Esses os engenheiros eles eram tão provavelmente, importantes. Porque não existia engenheiro na época. Não tinha engenheiro. Então, mas esses engenheiros vocês acreditam? arquitetos, eles eram tão importantes quanto os sacerdotes. Mas ali eles, quase. então, na visão de vocês, eles vieram de fora. Você falou que não havia Era de outro tecnologia. planeta. Não necessariamente. Não? Não necessariamente. Ah, O mas nosso poderia ter planeta, vindo de onde? nosso planeta passou por vários resets. Nós tínhamos civilizações muito mais avançadas que a nossa hoje. Isso cientificamente está comprovado, né? Porque há muitos documentários que falam disso. Tartária Ou seja- foi ou uma seja- delas. Tá. Né? Os assírios também eram uma civilização bem avançada. E próprios cai egípcios, né? os Sim. próprios egípcios, Atlântida. Com o Vocês passar do acreditam em tempo. Atlântida? Sim. Né? Com certeza. Tem bastante Ela está escondida. estruturas em aí algum lugar. escondidas embaixo d'água ainda. Tem muita coisa que é escondida debaixo d'água e tem muita coisa que é escondida através de gelo. Então tem muitos pontos que teve Para vocês, Atlântida existiu existiu. e sumiu, foi engolida pelo mar. Eu falo que vamos colocar assim, uma mudança na Terra. Um exemplo, hoje a gente fala antes, quando que era uma Pangeia, né? Que o pessoal fala que era tudo junto, os continentes, tudo. Tem essa transformação da Terra. Então, essa Nessas mudança transformações, pode ter a acontecido. Atlântida deixou de existir. Exato. E o destino teria sido o fundo do mar? Sim. Pode ser possível? que sim, como Existe- pode ser também aquela parte congelada. Existe uma teoria, Ah, aí não vamos cair na teoria da conspiração. Né? A cada 6.000 anos, o planeta passa por uma mudança decorrente a um astro que vem na nossa direção. ah. E por que isso Atlântida, aconteceria? hã? E por que isso aconteceria? Porque a órbita desse astro, ele faz, é uma órbita que ele passa por nós aqui a cada 6.000 anos. Ah, Seria uma estrela na marrom que é a irmã do nosso Sol. Sim. É um outro sistema solar, que o nosso sistema ele é binário, não é um sistema solitário, e existe essa passagem a cada 6.000 anos. E quando ele passa, ele muda a geografia do planeta. E provavelmente numa dessas passagens, Atlântida deixou de existir? Atlântida, Arca de Noé. Da mesma forma que algumas cidades, com o avanço do mar, acaba sendo deixado, né? Abandonado, e aí vai sumindo a cidade. Entendi. Tem tudo. Então, um exemplo. Mas é teoria da conspiração. Não há nada. Enfim, Pior- é uma não, teoria, vamos colocar assim. Hoje ainda é uma teoria, assim como muitas coisas na ciência são teoria. Sim. Mas os grandes astrônomos que já estão falando, essa estrela está chegando. Por isso que tem uma mudança. Ela estaria passando, já estaria na hora dela passar? Já está Já. chegando. E ela provocaria mudanças. O aquecimento global é por causa dela. Se você pegar o aquecimento global, a gente não vê um aquecimento de fora para dentro. Um exemplo, como que fala do efeito estufa? O efeito estufa, o pessoal fala que é, um exemplo, um buraco na camada de ozônio, aonde que a energia solar entra e esquenta a Terra. Só que a Terra ela começa a esquentar de dentro para fora. Então é do núcleo. Entendeu? Então o E aquecimento alguma coisa lá em cima que interfere nisso. estaria interferindo no núcleo da Terra. Exato, porque Porque ele é um grande ímã. Hum. Ele é um grande, é Legal. um ímã gigante. Ele é maior que Júpiter. Ele é gigante. Esse astro. Esse astro. Então ele vai chegando próximo, daí tem uma mudança climática, assim como teve antes. A gente teve a Era do Gelo, Dos A gente- dinossauros. dos dinossauros, aonde que ele passou também, teve a chuva de Eras meteoro, onde que, glaciais, etc. entendeu? Então você tem essa parte, E né? bate isso? Ele passa nessas épocas? Tem algum estudo que base? Não? Tem vários estudos que falam que aproximadamente, né? Até porque ponto estamos com falando outro, de espaço muito grande. de espaço tempo. muito grande de tempo, Entendi. entendeu? Cada um aqui tem uma história pessoal, né? Tem. Mas o Edson, nos bastidores, ele estava me contando uma que me chamou muito a atenção. O que aconteceu quando você tinha 11 anos de idade? Então, com 11 eu morava em São Paulo, em Osasco, para ser mais preciso. Naquela época, Osasco não era uma cidade como é hoje, né? Onde eu morava assim, tinha uma fazenda, no fundo, olhando no fundo da... Você está com quantos anos? Estou com 61. 61. E aí, Edson? E nesse dia, parece que é incrível. Minha rua sempre estava cheia de molecada. Esse dia eu estava sozinho na rua. E eu vi uma nave vindo. Como é que é? Como é que é? Você viu uma nave? Vi uma nave. Eu olhei, estava indo, olhei para o céu, vi uma nave vindo, assim, mas era muito grande, muito grande. Aí eu parei por um tempo e era moleque, né? Acabei saindo correndo.
O podcast E aí, Colim? Tem o apoio da Pascoaloto. Mas era gigantesca a nave. Lembrava muito a cena do filme Independence Day, Era alguma coisa naquele nível lá? naquele nível. Rapaz. Naquela época nem tinha esse filme ainda. Não, não existia. É o mesmo. É, Não. mas, ô Edson, e você viu aquilo e depois? Como é que foi na hora e como é que foi? Como é que foram os dias seguintes? Então, os dias seguintes, eu não consegui falar para ninguém. Você guardou aquilo para Eu você? guardei, Segredo? porque na época ia me chamar de doido, né? Aham, Até hoje. Até hoje me chamam. aham. E eu fiquei com isso por muito tempo. E Você eu guardou aquilo? guardei. E por que você segurou tanto tempo? Eu não sei porque até hoje, né? Mas você recebeu alguma mensagem, alguma coisa assim? Não. Eu acredito que sim, mas eu não. Depois Você não saberia identificar. numa regressão eu fiquei sabendo o que era. Mas você pode contar? Posso. Numa Qual foi a regressão. mensagem? Na regressão que eu tive, que foi com o Francisco Diniz, Não. né? Essa nave seriam seres da onde eu vim, na verdade. Né, são. Ô Edson, peraí. Você seria um extraterrestre, então? Não, Ou teria vindo de algum eu lugar? sou Todos nós todos nós somos. somos, né? Eu sou encarnado aqui, mas a maioria das pessoas que estão no nosso planeta hoje não são daqui. Caramba. Vêm de algum outro lugar. E segundo o que me consta, essa nave veio de Orion, Orion seria o quê? Uma outra dimensão? uma outra constelação. Uma outra constelação. É. Que E por aí, incrível, mas assim, a utilidade dessa mensagem, a aplicabilidade dela, existiu alguma coisa? Ou você entende que hoje, junto com ele, você está cumprindo exatamente. essa mensagem que você recebeu? Essa Ou você está mensagem, executando? a executando. O que seria a ideia? Eu levar esse tipo de conhecimento para outras pessoas, Por isso que vocês estão no rádio hoje. para despertar mais pessoas. Você sabe que para o cético é difícil de acreditar, né? E eu vou te dizer por quê. Eu vim para cá hoje com a cabeça aberta. A única coisa que eu mantive, fiz questão de manter, foi a curiosidade jornalística mesmo. Mas julgamentos, etc., eu tirei tudo. Mas é claro que, né, você vem e os questionamentos eles são necessários e Sim. vou fazê-los. Sim. Então você teria vindo de um outro lugar, recebeu uma mensagem, e essa mensagem você estaria executando essa mensagem hoje, junto com esse pessoal aqui que acredita, enfim, vamos colocar que acredita nas Eu mesmas acredito coisas assim, que você. nada é por acaso. Ah, O programa mesmo começou por causa de uma conversa com o Marco. hum, Eu nunca pensei que fosse fazer um programa desse tipo. uhum, Porque eu sempre estudei sozinho, por minha conta. Né? Fiz parte do Centro Espírita, saí do Centro Espírita por causa de algumas divergências, aham. mas continuei estudando a parte da espiritualidade. E Então, sempre deixa gostei. eu já colocar essa pergunta. Onde entra a espiritualidade? Quero que os três respondam. Onde entra a espiritualidade nisso? Eu vou falar e o Daniel também pode falar, Por que favor. o Daniel também é Por parte favor. da espiritualidade. Por favor. Espiritualidade entra com seres que não são da nossa dimensão. Nós vivemos hoje Tem o duas quê? Anjos? Não. seres. Seres. Não dá para chamar de anjos. Tá, cada um chama Cada do um jeito chama que de quer. A jeito, religião chama do jeito que quiser. Eu chamo de seres. Seres. É. Nós vivemos duas dimensões simultâneas, que essa é a nossa terceira física e a quarta dimensão. E esses seres estariam da quinta dimensão para cima, Tá. que é a parte espiritual. Né? Aí Seres entrariam. divinos, tem questão de divindades ou não? Não. Eles não se consideram divindades. Não se consideram. Não. E onde é que eles estariam? Abaixo de Deus, obviamente. Vocês entendem que Deus estaria no patamar mais elevado dessa... Aí nós vamos entrar numa coisa complicada. Aí os três brigam. Esse Deus, a gente Deus adora. religioso, ele não existe. É um Deus da vingança. Não é o Deus verdadeiro. E qual seria o verdadeiro para O vocês? verdadeiro está muito acima da gente e para a gente alcançar esse Deus é difícil. Muito difícil. Mas ele
É perceptível? Não, Ou ele ele estaria é energia. muito- É energia. Energia pura. Energia pura. Um exemplo é o que o Edson fala. Eu sou católico, né? Mas eu já participei de Tem centro algum espírita. choque com a sua religião? Tem, a gente faz briga, adora brigar no programa. Nossa, a gente troca farpa, mas a gente se ama. Mas é assim, tem que ter isso, o equilíbrio. Porque, um exemplo, a gente tem que pensar também na parte religiosa, né? Então, quando que a gente fala um pouco da parte espiritual, quando que a gente fala um pouco mais de Deus, né? Para muita gente é aquele Deus, por exemplo, a Igreja Católica tem um Deus, a Igreja Evangélica tem um mesmo Deus, e cada religião tem o seu Deus, né? O Deus Vocês que não o estão para Edson... condenar ninguém. Não, é nada a disso, gente né? gosta de informação. Aham. Então, todos os entrevistados que nós vamos lá, a gente gosta de agregar O que a São gente- pessoas com é, formações O e que a gente religiões fala, diferentes. o que a gente Sim. fala, a gente fala de conhecimento. Cada um acredita quem quer e se Tá. quiser vai pesquisar por Sim. conta A gente própria, sempre né? fala, vai pesquisar. Deixa eu ouvir o Daniel. Inclusive, a gente defende assim: se tem uma coisa que a gente não pode questionar, então essa coisa não é boa. É. Porque tudo tem que ser questionável. Então, Entendi. independente da sua religião, coisa, você tem que poder questionar. Entendi. Fala, pô, eu não entendi isso aqui, poderia explicar para mim, né? Uhum. Como que... E ir se aprofundando, né? Então, a nossa ideia é justamente despertar essa curiosidade nas pessoas para elas buscarem, né? As próprias respostas, né? E aí ter a própria opinião sobre cada coisa, né? Então, mas você Sim. falou dessa questão relacionada até o raciocínio do Edson. Para você isso pra você isso é real. Isso faz sentido para mim. Até porque, se você pegar, assim, dentro de todas as religiões que eu vi, estudei ali um pouco a respeito, Uhum. o Deus que eu acredito, ele criou tudo, né? E aí tem a questão do livre-arbítrio, né? Sempre. E é Sim. aquela questão, se Deus é amor, né? Como muitas religiões falam, ele não pode te castigar, ele não pode ter uma vingança, ele não pode Ele não te seria um punir. vingativo. Ele não pode, Ele não ser- pode ele não punir. pode condenar. Ele não pode condenar, entendeu? Então não importa, você errou, não errou, isso daí foi liberdade de escolha sua. Então, Aí já que nós você estamos- cumpre Já que nós estamos as suas falando, consequências. já que nós estamos falando disso e o assunto é polêmico, e inferno existe para vocês? Não. Não, não existe. Na verdade, inferno é uma forma figurativa que cada um O interpreta inferno da é, sua forma. é a consciência que você vive. A consciência. É a mesma coisa. A gente fala, um exemplo, todo mundo fala o seu Deus. O seu Deus é o que há dentro de você. Se você quiser viver no inferno, né? Igual todo mundo fala, vai pro inferno, vai pro inferno. É aquela consciência sua pesada, sabe? Aquela que Esse você não seria um inferno consegue. para vocês. Exato. Cada um claro. tem o seu próprio inferno. Inclusive, a pessoa não precisa morrer para ir para o inferno, né? Pra ir Pode pro estar inferno. vivendo o Ela inferno. pode estar Exato. vivendo o inferno. É, O porque inferno é aqui, como diria, tem uma frase É. bem conhecida. é bem isso, É porque isso. é onde que você tá todo dia ali batalhando pelas coisas e tem pessoas que vivem aquele completamente inferno na vida Na inteira. verdade, tudo é consciência, né? A Ah. gente vive o que a consciência vive. Tá. Sim. Tem pessoa que acorda tudo de boa, não faz mal pra ninguém. É pessoa, um exemplo, tem muitas pessoas que não acreditam em Deus, faz muito mais coisas do que a pessoa que acredita em Deus. Entendeu? Que tem uma Você religião. não Um estaria ateu aí. tem ateu que faz muito mais do que. Segundo o Roberto Bellino, Um ateu é uma pessoa melhor do que quem acredita, é isso que você quer dizer. Não melhor, mas eu falo que tem ateu que faz mais coisas do que alguém. Faz que mais acredita. coisas boas. Boas. Mais coisas Isso. boas porque ele faz mais com consciência. Tem mais empatia. Tem mais Tem empatia. mais solidariedade. Exato. Entendi você. segundo o Roberto Bellino, Roberto Bellino, quem é? ele foi um tradutor da Bíblia Não. católica. Ah. Né? Ele foi um dos tradutores. Não existe a palavra Deus na Bíblia aramaica, hebraica. Existe a palavra Iavé, Yahvé. que é o nome do Deus bíblico, Seria Que- Javé? que seria Javé. Né? E ele era um Elohim. Na Bíblia católica, Elohim foi traduzido no singular, só que é um plural. Então, A são palavra é deuses. plural. Então são um Elohim, são vários São Elohims. E o Elohim dos hebreus era justamente o Elohim da vingança e da dor. Entendi. Entendeu? Eu não avancei. Falei da experiência do Edson. E a sua? Você teve alguma experiência? Olha, eu já tive uma experiência, inclusive a gente até gravou, né, Edson? Uhum. Eu acho que o Dani estava junto. Quando eu era criança, eu acho que eu tinha uns 7, 8 anos, e eu sempre adorava Fórmula 1. Então, é aquele menino que deitava pra assistir de madrugada, ele tava lá na sala, ficava lá,
até assistir. Até a Fórmula 1. Até a Fórmula 1. Então, teve vezes que eu tava ali para assistir e dormia, né? E teve uma vez que até hoje me lembro, muito, muito mesmo, de um ser me pegando, levando pra cama, mas numa altura muito mais alta do que a do meu pai, entendeu? E ali dava pra ver que, tipo assim, eu não consegui ver nitidamente, Mas mas o que você achou? Que era foi? completamente... Então, isso... Seria? Não, pra mim, naquela época era meu pai. Eu não vou falar, era meu pai. Naquela época, meu pai que me levou pra cama. E aí? Só que, passa os anos, você lembra das coisas. Tem coisas que marcam você. E você vai ver que aquilo que aconteceu não era o seu pai. Entendeu? Hoje eu tenho a convicção, certeza, que aquilo foi um ser que me levou pra cama. Por qual razão? Não sei. Não. Porque a Você não maioria recebeu das nenhuma coisas... mensagem, né? Porque então, daí entra naquele negócio do Edson. Eu sempre gostei de filme, sempre apaixonado. Sou formado em ciências aeronáuticas, acreditava em ET, normal. E foi trabalhando no bar, que eu estava fazendo a parte de rede social do bar, aonde que o Marco veio conversar comigo. Depois Que é o dono da Top FM, só para contextualizar. Depois que conversou com o Edson, veio conversar. Foi antes. O Edson conversou Antes, conversou comigo antes, com ele. porque eu Depois comecei a pegar a obra no começo. Depois veio conversar comigo e com o Bruno, né? Porque a gente estava fazendo ali a publicidade do bar, então eu tava vestido de ET, andando pela rua. Era uma coisa doida. Daí ele veio conversar com a gente. Pô, desse tamanho, vestido de ET na rua, todo mundo ia achar, vai chamar né? atenção, hein? E ele sentou para conversar com a gente, comigo, com o Bruno na época, e ele falou assim, ó, vocês acreditam? Acredito. Daí a gente começou a falar. Daí ele falou assim, bora Então, pera montar. um pouquinho que eu preciso te interromper. Não. Já você vai finalizar essa história, já tem a experiência do Daniel, e já vocês vão contar também. Tem um bauruense que foi abduzido? Vixe. Tem? Tem. Bauruense, vocês vão contar? Pode contar quem é? Pode. Ai, meu Deus do céu. Tem vários. Então segura aí, voltamos já em um instante só. O podcast E aí, Colim? Tem o apoio da Pascoaloto. O podcast E aí, Colim? Tem o apoio da Pascoaloto. Muito bem, estamos de volta com o E aí, Colim? Ai, o negócio, o assunto tá bom, hein? O assunto tá bom e polêmico, rapaz. Mas atenção, para você que está nos acompanhando pelas redes sociais, muito obrigado, viu, pelo carinho da sua audiência, preferência também pela confiança. Você está curtindo? Esse é o E aí, Colim. Você pode entrar no site, você vai para onde você quiser. Você vai até o YouTube, se inscreva, por gentileza, né? Aperta lá, clica no sininho para você receber as notificações, se inscreva no canal. E é muito bom ter você por aqui, viu? Estamos num momento muito bacana de crescimento. Isso por si só é muito legal. E para você que gosta do rádio, você está ouvindo o E aí, Colim também no Deezer, no Spotify, enfim, em tantas plataformas de áudio, agora você tem mais uma opção. Que opção é essa? A Top FM. Nas ondas fortes, potentes e competentes, eu gosto de falar que nem locutor essa parte. Nas ondas fortes, potentes e competentes da Top FM em 101,3. Ô Wendel, termina a sua história. Então, e foi nisso que, conversando com o Marco, né, ele sentou lá e eu e o Bruno começamos a falar. Bom, quem está chegando agora? Você teve a experiência, era Tive a pequeno, experiência, teve um ser que te levou para a cama e não era seu pai. Não era meu pai. Não era, porque era muito alto. Era muito mais alto do que o meu pai. Meu pai, ele tem 1,75. Mas era um ser, digamos, abstrato não. Ou um gigante? Era um gigante real? Fisicamente, tanto é que eu lembro mesmo de ele abaixando para passar na porta. Abaixando a cabeça. Então, assim, por isso que eu já vi que não era meu pai. O meu pai tem 1,76, 1,77. A porta tem 2 metros, 2,10 né? Então eu vi ali ele abaixando a cabeça, tendo que abaixar a cabeça para me levar na cama.
E nisso, depois disso, eu comecei a ter medo do fofão, porque eu tinha um fofão. E eu olhava pro fofão, eu juro pra você que ele olhava pra mim e piscava. E até hoje eu tenho medo do fofão por conta disso. E depois, passa os anos, né, a gente vem, eu começo a pensar muito nessas coisas, que daí eu começo a ver que aquilo ali não era meu pai de jeito nenhum. E até então, pra mim, era meu pai. E depois, trabalhando com o Marcos, que é o dono da rádio, ele estava com o bar, eu estava fazendo a publicidade dele, a propaganda, junto com o Bruno. Ele sentou para conversar Nem comigo. sabia que o Marco teve boteco, você acredita? Boteco não, vamos chamar de bar, né? que é Era um bar, era um bar-restaurante. Lembrando, o bar-restaurante era Área 51. Era Área 51. Esse Marco é multifacetário, né? Sensacional. Rádio. Ele tá com o bar ainda? Não, não tá. Ele faz 4 anos. 4 anos. Faz 4 anos, porque foi na Copa. Mas era aqui em Bauru? Era aqui em Bauru. Mas... Atrás do antigo Paulistão. Do antigo Paulistão, ali na Antônio Alves. Já sei onde é. Que é onde hoje Ali era do Isso, Marcos. do Marcos. Aonde que hoje é o Voodoo, né? É A rádio, inclusive, fica um pouquinho mais pra cima. Fica ali. um pouquinho, fica 2 quadras pra frente. Tá ali. E nisso, conversando com ele viu, falou assim, ó, vocês topam montar um programa? Daí a gente falou assim, ó, a gente topa, mas primeiro, a gente não sabe mexer em nada. Rapaz, eu precisava receber o Marco aqui. Porque Sim. tudo que vocês estão falando, ele deve acreditar também, né? Nossa, com certeza. Ah lá. E daí, Danado. a gente montou o programa e foi que tá até hoje. Mas o que você 4 anos. O que você carrega daquilo que você disse ter vivido? Cara, eu carrego muita coisa, principalmente acreditar. Quando eu tive meu problema de saúde, que eu passei por essas coisas, eu fui pra igreja, pro centro espírita. Porque eu comecei a ter uma visão mesmo, eu comecei a ver espírito. Pra tudo quanto é lado. Eu ia no calçadão da Batista com meu pai, eu falava assim, nossa pai, que cara estranho. Daí meu pai olhava, meu pai já veio do espiritismo, né? Ele olhava e falava assim, aí Você tem. achava que eram... Mas aí Aí depois de um tem. momento, você foi entender que, de repente, eram seres de outro planeta ou não? Não, era um ser de outra dimensão. Outra dimensão. Que seria os espíritos mesmo, que são os espíritos que vagam, né? Por aí, aquele que puxa a perna, aquele que tá lá para assustar, para atormentar toda a vida das pessoas. E nisso... Para você são seres de outras dimensões. É um ser desencarnado, né? Desencarnado. E nisso eu fui pro centro espírita, fiz a parte do Coen, que é um Mas você estudo, deve ter se né? sentido bem incomodado com isso. Claro, tinha 17 anos, eu olhava pro lado, via uma coisa, tava dormindo, acordava, olhava pro lado, via espírito, e era desse jeito, começava a escutar, e até hoje a gente vê espírito, hoje. né? Até hoje, Rapaz, até hoje. Então é assim, daí você esse vai... aí, Golim, tá polêmico. Você Tem, vai aprender. tem uma experiência, pois, nós três, né? Tem, nós já três. já vocês vão Nós contar, três os e tem um que é nós dois. Tem nós dois. E você, Daniel, tua experiência? O que aconteceu? Então, a minha foi mais recente. Foi ali no final dos anos 90. Nossa, recente? Recente. 90? Eu não tinha nem nascido. Vocês não vão brigar. Vocês são todos brothers, né? Vocês não vão brigar. Final dos anos 90. E aí, Daniel? Aí, o que acontecia? De final de semana eu andava com o pessoal de Jeep, fazer trilha, coisa do gênero. E aí tem o Val de Palmas, né? Onde tem as fazendas aqui em Bauru. Fazenda, tal, né? Palmas. E eles deram uma reformada, né? Então ficou bonito lá a fazenda, né? E uma das trilhas que a gente pegava passava ali em frente. E durante o dia eu vi ali e falei, putz, que legal esse lugar aqui, né? Dá pra fazer alguma coisa, filmar, fazer um vídeo aqui. E ali tinha uma senzalinha do lado, umas ruínas ali, né? Falei, nossa, dá pra, né, tirar uma filmagem legal daqui. O que acontece? Tinha outro colega meu, que eu encontrei à noite, naquele próprio dia, e ele tinha uma câmera, tinha comprado uma câmera, daquelas de fita mesmo, né, naquela época, né, câmera de fita. E a gente ficava inventando modo de filmar alguma coisa, queria, sei lá, caçar vampiro, lobisomem, coisa estranha, disco voador. Você tinha quantos anos? Ali eu tava com 20 e pouco. Molecão de burro. E aí? Aí eu cheguei pra ele e falei assim, ó, pô, tem um lugar legal pra gente ir. Eu expliquei pra ele onde era e tal. E por coincidência, ele morava ali na saída já, ali perto, pra lá do Noroeste. Então, quer dizer, você já tá pertinho. Tá do lado ali. Tá do lado do Noroeste, só seguir a avenida. E nisso era umas 10 e pouco da noite. Final de semana, sabadão, a gente não tinha nada pra fazer. Aí eu falei, vamos pegar umas espinhas no Habib's, né? E assistir um filme, alguma coisa, vamos, né? Tinha um outro amigo meu junto com a gente também, né? Aí eu falei assim, pô, eu vou passar lá, vamos dar uma passada lá só pra vocês verem, depois a gente volta de dia pra poder filmar, né? Ver o que tem de legal, né? E aí fomos. Aí na hora que chegou na estradinha, tem uma parte que ela dá uma baixada, né? Faz um baixadão assim, e fica mato dos dois lados e um barrancão. Quando entrou naquela baixada, né? Ali não tem poste de luz, não tinha nada, né? Na época,
era só mato e terra. Na hora que embicou o carro para descer, o colega meu que estava atrás, né, eu batendo papo aqui distraído com meu amigo, o colega meu de trás, assim, ele parou assim, eu olhando para frente, ele paralisou. Aí eu vi que ele paralisou, eu já olhei para frente, falei, putz, deve ser bicho, alguma coisa, não vou atropelar, né? E aí eu já olhei para frente e brequei. Quando eu olhei para frente e brequei, não era bicho, era o bicho, né? O que era? Era um ser, assim... Você não vai falar pra mim que teve um humanoide. chupacabra aqui em Bauru. Não era chupacabra. Não era nessa época ainda, não. Nessa época ainda. Chupacabra veio depois. Tá, e aí, Daniel? Ele tinha uma forma meio humanoide, todo preto. E quando eu olhei, ele estava olhando para frente pra gente. Ou seja, um formato, Formato um humanoide. corpo Um corpo diferente do humanoide, nosso, mas lembrava um corpo. Lembrava um corpo, né? Um O que era? Cabeçudo? Mais ou menos. Uma cabeça maior do que a gente, né? Mais Qual comprida tamanho, aqui né? atrás. Mais ou menos. Ele devia ser um pouco mais alto, devia ser pelo menos da altura do Ender, mais ou menos. Né? Não era eu. 1,90 ali. Era você. 1,80 e 90. Tá. Caramba, alto. Mas não era um porte magro, né? Que nem nos filmes que tem os ET magrinho e tal, não. Ele tinha um físico mais... Danado era bombado. Era problema. E aí eu vi, e assim, ele tava olhando de frente pra gente. Eu brequei o carro, na hora que eu brequei, ele virou pro lado, né? Virou pro lado assim, deu 2 passos na direção do mato e foi sumindo. Sumiu. Assim. Como se tivesse entrado no mato. 3 pessoas presenciaram aquilo. Aí o que aconteceu? O colega meu que tava do lado aqui, ele não viu. Ele demorou pra olhar, ele falou, o que foi? Aí na hora que ele olhou pra frente, já tinha acontecido a cena. Então ele não viu. Aí eu virei pra esse meu amigo e falei, pô, você viu? Assim, assado? Ele falou, e tinha isso, tinha aquilo outro, ele tava olhando e tal. Então um complementou o outro. Eu falei, pô, então não viajei na história, né? E nisso o carro atolou ali, porque eu brequei na areia, afundou. Tá. Nossa, foi depois pra sair do carro pra desatolar, ninguém queria sair do carro, né? Tá, com medo. Mas enfim, aí por final, desatolamos o carro. Rapaz, que negócio doido. E aí, só que daí eu também estressei com essa história de atolar o carro e tudo mais. Eu falei, não, quer saber? Não, vamos lá, vamos até lá em cima e depois a gente volta. Aí eu peguei o carro e fui. E eu fui, a gente foi olhando pros lados, tudo pra ver se o bicho não Você tava tava ali. lá ainda. Se não tava no meio do mato ali escondido. E não tinha nada, sumiu. Aí chegamos lá em cima, né? Já era madrugada? Não? Já, não, devia ser ali 11 horas, não era tão tarde. Aí já joguei luz alta e tal, deu pra ver assim, a construção, as coisas assim, mas eu só dei uma voltinha assim pro carro e já voltei pra trás, né? Aí meu amigo... Vocês estavam apavorados, pelo jeito. Eu falei, não, vamos só olhar e vamos embora, mas não vamos descer do carro aqui porque, não sei, né? A gente viu mas se tiver meia dúzia, então... Tá louco, né? Vocês acharam que fosse o quê na época? Não Então, pensaram, não compararam com nada. Não, mas ali o que acontece? Não era um bicho, porque assim, dava pra perceber que o treco tinha uma vestimenta, alguma coisa, uma roupa. Entendeu? Tinha uma roupa? Tinha uma roupa, porque assim, o formato das coisas ali, dava pra perceber que tava vestindo alguma coisa, um traje negro. Tá. Ele era negro, assim, inteiro, o bicho inteiro. Então não seria pele, coisa do gênero, né? Porque ficaria mais definido, né, o coisa. E também Era não uma tava... roupa, hein? e ele não tava tão longe. Devia estar ali uns 15, 20 metros da gente quando eu parei. Caraca. E o farol do carro na cara do negócio, entendeu? Então Bom, e aí? Bom, vocês falaram que subiu, e E aí? a volta, aí o meu colega da frente até falou, pô, a gente não vai parar? Eu falei, né, que parar, tá louco? Já mostrei, a gente já viu que não devia, vamos embora. E aí virei. Aí eu virei e tal, ele falou, pô, eu queria ter visto e tal, não sei o que, a gente batendo papo, aí já tava voltando já um pouco mais aliviado, né, indo embora. E esse colega meu, ele falou assim, peraí, cara, acho que eu vi alguma coisa. Porque naquela mesma descida tem um barranco do lado. Aí ele falou pra mim, ele falou assim, eu falei, o que você viu? Ele falou, não, acho que eu vi um vulto. Só que vulto, geralmente a gente vê alguma coisa passando, né, de relance. Ele viu um vulto parado do lado de uma árvore, em cima do barranco. O outro que não tinha visto nada antes. Não tinha visto nada. Rapaz. Aí ele falou, pô, eu achei estranho porque era um negócio, né, parecia uma pessoa parada do lado de uma árvore, né, um formato, né, uma pessoa preta ali, uma sombra assim, né, tudo negro. E aí fomos embora. Aí depois daquilo ali, infelizmente não achei mais nada. Não viu nada. No dia seguinte a gente voltou lá, com filmadora, tudo, falei, agora a gente filma, agora a gente pega. Não tinha mais nada. Não tinha rastro, não tinha nada. Nada. Senhores, pergunta para os 3. O que eles escondem de nós? Rapaz. É isso Começa que a gente... você. Começa eu? Esconde tudo. Só que não esconde. Ele revela e nós que não percebemos. Tem muita coisa aí que é solta. Quem esconde e quem revela? Quem esconde, eu vou falar que não esconde. Eu vou falar quem revela. Hollywood.
Cinema americano? Cinema. Rapaz, eu tenho uma desconfiança natural Porque assim, da indústria cultural americana. vamos pensar. Será que isso não é um indutor de comportamento? Como é que vocês veem isso? Não, porque tem coisas que não tem. Também. Mas tem coisas que acontecem que não é. Um exemplo. Eles estão querendo revelar alguma coisa para nós? Vamos revelar agora, daqui uns 3, 4 anos acontece. Assim como já aconteceu várias coisas, Tem exemplos? várias catástrofes, várias... um exemplo mais simples, tem uma série que chama O Inferno em La Palma, tá na Netflix. Tudo que aquilo que aconteceu lá, aconteceu na ilha ali na Espanha. Igualzinho. Um vulcão entrou em atividade, tudo. Igualzinho. Um exemplo, tem uma outra série na Netflix. Tá, mas vamos voltar para o cinema americano. É a mesma coisa. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Cita um exemplo de um filme que de repente tenha antecipado alguma Todos coisa. os filmes. Todos. Não é antecipado. Então, É mas assim. cita um exemplo. Vamos falar, A gente, né? vamos falar em espiritualidade. Tá. Existe um acordo, vamos dizer assim, entre a luz e o lado obscuro, que são os que controlam o nosso planeta, essa orbe aqui, né? Que eles têm, tudo bem, vocês vão controlar o planeta, mas vocês vão ter que avisar eles. Então, tudo que a gente vê em Hollywood, como ficção ou não, nós estamos falando para eles, tá? O acordo está aí. Se eles vão acreditar ou não, aí é problema deles. Então, Mas explica, dá um filme de ficção, por exemplo, ficção científica. Por que ele é ficção científica? Porque a ficção, para nós, é uma coisa que não possa existir. Está além do que seria uma coisa real. Só que por trás... Ou seja, para nós não existiria. é a piração de um cineasta. Exato, mas não é. Mais do que isso? É mais do que isso. Um exemplo, vamos colocar MIB. Aqui no Brasil já teve isso. MIB, Homens de Preto. MIB, Homens de Preto. O pessoal lá em Varginhas. Então, já você vai falar do Bauruense. Tem bastante coisa. Então tá, já que você tocou, como é que você explica o episódio de Varginha? De Varginha? De Varginha a gente entrevistou uma pessoa... Vocês foram lá? Não, chegou lá aí? não. A gente entrevistou uma pessoa que foi fazer essa investigação e uma pessoa que estava fazendo a investigação na Força Aérea. Então a gente tem uma... Vocês entrevistaram? Entrevistamos. E o que era aquilo, no fim das contas? O ET de Varginha existiu. Era um ET, Existiu. porque assim... Existiu, porque tem várias situações que não explica a situação. Mas seria mesmo Seria um objeto... extraterrestre. Um extraterrestre. Tanto é que os americanos, ele leva mais a sério do que a gente. A gente não leva a sério. Na verdade, o brasileiro não leva a sério isso. E os americanos levam. Então o ET de Varginha existiu. Existiu. E você acha não, a que gente tentaram não- camuflar isso? Com certeza. É. Assim como a maioria dos casos são Nos camuflados, casos, né? tem bastante. Operação Prato. Também. Operação Prato? Chama Operação Prato, que isso daí foi no Pará. No Pará, em 76. 76. Rapaz, isso é antigo. E o que foi a Operação Prato? A Operação Prato foi uma invasão alienígena também. No Pará? No Pará, onde que várias pessoas ali em Colatina, né? Em Colatina, a nave vinha, jogava uma luz na pessoa e essa pessoa tinha 2 marcas aqui no pescoço. Como se tivesse extraído alguma coisa dessas Como se pessoas. deixasse uma assinatura? Como nas se fosse um pessoas? DNA. E foi mandado uma equipe do exército para investigar isso E daí. com qual objetivo? Aí aqui a gente não sabe. Não né? dá para saber. Não dá para saber. Os extraterrestres jogavam uma luz que deixava sinais, Sinais nas pessoas, pessoas, no peito, no pescoço, no braço. não se sabe com qual objetivo. Não se sabe Como é que é o qual nome objetivo. do capitão na época? Ele faleceu. Urandir. 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 Na verdade, ele não faleceu, né? Faleceram com ele. Faleceram com ele. Eita, Faleceram. Ele abriu a Rapaz, isso é boca, grave. faleceram. Isso daí tem vídeo na internet. Quem quiser pesquisa, tem vídeo na internet. então eles escondem tudo. Escondem tudo A vida em outros planetas, em outros planetas. ela seria um fato que hoje é escondido pelas autoridades. Com Especialmente certeza. as autoridades americanas. Eu vou Isso. falar para vocês por quê. Vou colocar uma situação que é proveniente da visão jornalística, e já você vai falar do Bauruense abduzido, que eu estou louco para saber essa história. Tem vários. Mas, por exemplo, Donald Trump, ele tem uma maneira de fazer política que ele adora fatos que encubram outros. Sim. Ele está tomando um baile no Irã. E as verdadeiras razões para a guerra no Irã vão muito além
do que está sendo colocado. Eu entrevistei aqui mesmo um especialista em relações internacionais, e na realidade os Estados Unidos apenas e tão somente gostariam de retomar uma aliança que eles já tiveram no passado. Construíram usinas nucleares, etc., deram armamento, só que perderam o protagonismo. E agora, eles chegaram dizendo o seguinte, olha, eu vou derrubar esse regime e nós vamos voltar a ser amiguinhos, mas o povo do Irã não quer. Então, por isso que o conflito está persistindo. E aí, na minha visão jornalística, agora ele cria um factoide para dizer, não, os extraterrestres, não, nós temos aqui um monte de coisa, enquanto ele está tomando um baile lá no Irã. Então, a visão jornalística é essa. Como é que vocês veem isso? Eu concordo com isso. Eu concordo. Eu também. Não duvido nada se daqui a pouco eles... não, era falso, era engano. Porque assim já aconteceu várias vezes. Então ele está brincando com o negócio. Ele tá brincando. Ele está brincando. Não que ele tá brincando, mas assim, isso existe, né? Só Tá, que mas ele utiliza das essa cortina de artimanhas, fumaça ele utiliza para esconde desviar uma o foco. verdade que não Isso. deve ser totalmente divulgada agora. Exato, Sim. porque um exemplo, os brasileiros não, o pessoal não tem ainda a capacidade psicológica de algo. Um exemplo, é só pegar quantos filmes você viu Então, por isso de... que vai dando pitacos. Exato, quantos filmes de alienígena você viu que o alienígena é gente boa? O podcast E aí, Colim? Tem o apoio da Pascoaloto. Não, nunca vi. Predador, Nunca é Alien, gente boa. Independence Day, tudo que invadir aqui, Tu tudo quer que invadir, tu quer matar. Nenhum chegou aqui Nem e eu falou, bonzinho. tirando o ET, tirando o filme do ET, lembrei do ET. o Paul, tem o outro lá, Tem o Cocum. Cocum. tirando isso daí, mas O Homem das Estrelas. se você pegar todos os filmes, era uma A invasão, uma guerra, maioria vem pra ferrar. com tudo. vem pra acabar com tudo. Contato. Então, contato, sinais, Sinais é invasão. Sinais. é uma invasão. Então, assim, são filmes que só vêm pra destruir, pra levar, pra tirar o que é nosso. E Então, não seria bem assim. qual que é a visão Não que a gente seria bem assim. Tem os dois lados. tem os Tem os dois lados? Tem bons e ruins. Sim. Mas, um exemplo, qual a visão a gente teria? Mas eu preciso fazer uma pergunta que eu estou com dúvida agora. Qual que é a diferença entre seres de outras dimensões e o extraterrestre? Ou são a mesma coisa? Extraterrestre é tudo, é toda É, porque vida. vocês falam de Extraterrestre É é toda a vida fora da Terra. Vida orgânica que vem de outro planeta. De outro tá. planeta. Quer dizer, fora da Terra. Organicamente existem. Um exemplo. Se você for ver, os astronautas são extraterrestres. Porque eles estão fora. E de Entendeu? outras dimensões. Aí- Seriam seres sem uma forma física, por exemplo? Sem uma- Pode ser que tenham forma física e pode ser que não. Isso vai depender da dimensão que ele se encontra. Sim. Então são coisas diferentes. Sim. São coisas E diferentes. ambos existem. Ambos Ambos existem. existem. Que coisa, hein? Então aí mistura muita Loucura coisa, isso. né? Se você pegar, tem vários filmes que são bem legal, que as pessoas podem entender, que é o Interestelar, que é onde que ali fala um pouco da Então viagem quer dizer do que os tempo. cineastas americanos estão mandando mensagens para nós. Sim, tem Isso que é uma vários polêmica? filmes. Ah, manda. Jesus é um extraterrestre. Eita. Se você for ver, é. Se você for ver, é. Nós somos. Se você pegar mesmo na leitura espírita, tem os exilados de capela. Muita gente, a maioria do pessoal já deve ter ouvido falar sobre isso. E os exilados de capela é o quê? É um povo que veio de capela, que é um outro planeta, Capela é um outro planeta. de um outro sistema. Nossa, E nós somos esses exilados que vieram parar na Terra. Rapaz, nós somos exilados. Você sabe por que nós somos Por quê? exilados? Por quê? Porque o planeta entrou Capela entrou numa transição de evolução planetária, onde alguns seres não cabiam mais naquela Mandaram mais dimensão. para cá. Mandaram para cá. repetiu E agora de está ano. acontecendo de novo. Repetimos de ano e mandou para cá. Mandou para cá. E agora está acontecendo de novo. A Mas- Terra está entrando numa transição planetária que Que quem seria não essa se que você tá adapta, falando. quem não se adaptar está fora. Tem um astro aí que tá vindo e vai mexer mudar. com tudo. vai mexer com Que tudo. doideira isso. Tem bastante coisa. E quando que a gente fala sobre isso, Hum. envolve tudo, tanto a parte espiritual, quanto a parte de teoria, quanto a parte Tá tudo ontológica. junto, tá tudo É associado. tudo junto, tudo associado. Seres de outras dimensões, extraterrestres e questões espirituais. Para vocês está tudo ligado? Está tudo Sim, umbilicalmente ligado? tem tudo uma ligação. A gente fala que tem um elo, Você né? sabe que é Tipo uma difícil de corrente. acreditar nisso, né? Sim, é difícil até o momento que você viver isso. Hoje, a gente tem
a gente está vivendo um momento na vida que muitas pessoas não olham mais para o céu, as pessoas não olham mais para a natureza. A gente vive focada em algo para baixo, Que é o telefone. que é o telefone. Então hoje, se passar um OVNI, ninguém vai ver porque ninguém olha mais Tem o uma céu. grande transformação que está Isso. por vir naquilo que vocês acreditam. Exato. Aquilo que vocês acreditam, prega isso. Isso. Por isso que um exemplo, a tecnologia, se a gente for falar sobre tecnologia, em 20 anos, a gente evoluiu muito rápido. Porque em 20 anos, A evolução a evolução é da obra do internet, a evolução do celular. Hoje a gente tem um computador. Tecnologia. A tecnologia foi muito rápida. A gente tem um computador nas mãos. É assim, a gente fala assim, não, mas a gente é um ser evoluído, por isso que a gente conseguiu evoluir muito e tal. Uhum. Mas se você for pegar, em 1970 e pouco, ainda não tinha nem televisão de cor. Rapaz, eu não acredito que nós estamos chegando no final. Vamos falar desse ponto que eu acho central. Abdução existe? Houve seres abduzidos? Depois você deixa de Bauru pro fim. Bauru teve um abduzido. Tem abdução é algo que existe ou que já existiu? Existe. Existe, aí o Daniel pode falar com Fala, mais... manda. Então, é o seguinte, antigamente existia mais abdução física, corporal. Por quê? Que era a forma que eles vinham para cá. Tem gente que especula, falando que está coletando material genético ou alguma coisa assim, fazendo experimento. Porque, querendo ou não, é que nem nós, né? Tem os cientistas, eles pegam os ratinhos no laboratório para fazer os testes de coisa. Então, o extraterrestre, Então, pra eles, nós somos os ratinhos. Nós somos os ratinhos deles. Porque, Existe. pô, um cara que viaja o universo aí está muito anos na nossa frente, né? Então, aconteceria por quais razões? Extraindo alguma coisa, extraindo informação, extraindo De DNA. repente só estudando, vendo comportamento, coisas do gênero. Alguns, talvez... Conhecer, talvez, o nosso ambiente. Exatamente, né? Estudar como que esses caras estão fazendo com o planeta. Mas, por exemplo, a abdução, a acepção, né, pelo menos, que o cinema nos impôs, seria, de repente, tirar uma pessoa daqui e levar para uma nave, por exemplo, Sim. e depois devolvê-la? Essa abdução, ela está bem Ou essa relacionada fantasiosa? talvez as primeiras experiências que teve. Mas isso Porque aconteceu pra vocês? Sim, irmãos Vilas Boas. Tem gente aqui no Brasil que passou por isso. Tem. E principalmente Rapaz. aqui em Bauru. Agora, Saiu daqui, foi para uma nave, por exemplo, voltou. um lugar. Rapaz, é difícil acreditar. Então, hoje a física é mais difícil, né, Daniel? A física é mais difícil. Por que acontece? Existe hoje, o que é mais comum, a abdução espiritual. E aí os alienígenas, assim dizendo, os extraterrestres, eles não precisam estar fisicamente aqui para abduzir a pessoa ou ter algum experimento com ela. Tá. Né? Ele pode só se projetar para cá. Então, E ele vai ter a mesma experiência. ele vai ter a mesma experiência, só que de forma espiritual, entendeu? É assim como acontece aqueles desdobramentos de espírito, que daí sai, Eu não né? A acredito. pessoa sai do corpo. Por exemplo, Pode acontecer. a pessoa sai do corpo e tem umas experiências em lugares diferentes, loucos, né? Aham. E volta pro corpo. Então acontece da mesma forma, só que com os extraterrestres. Eu vou te dar 2 minutos. Vou dar 2 minutos para vocês contar a história do Bauruense. 2 O que minutos. aconteceu, meu Deus? Bauruense. É o Gerard. Gerard. Gerard é o nome, seria um nome artístico dele, Sim. né? Ele não gosta de ser identificado. Não, ele gosta, porque Não, ele ele tá até gosta. no jornal. Já saiu no jornal. Já da saiu no cidade, jornal, já saiu em cidade. várias O que coisas. aconteceu com o Gerard? Segundo ele, quando ele era adolescente, né? Ele foi abduzido, né? O que ele lembra que foi levado para uma nave, né? E nessa Ele tá nave vivo. tá vivo. Tá vivo. Foi colocado um implante nele, No pescoço, No e um pescoço implante aqui. no braço. e um Ele implante fala no de braço. dor? Ele sente dor? Não sente sente nada dor, e por incrível que pareça, ele foi no programa, ele mexe o implante. Ele aqui, mexe aqui, ó. O negócio anda pra cá e pra cá. E aqui tem um quadradinho desse tamanho e não tem nenhum corte. E ele tem todos os exames. E o que é aquilo? raio-x, Não né? sabe. Que tipo de objeto é aquilo? Não tem. Não, a gente não sabe. O E que ele ele lembra que foi com uma nave, implantou esses 2 objetos nele, Sim. e ele voltou aqui. Mas não teve uma missão, uma mensagem? Teve. Ele tem uma missão, Qual? ele tem uma mensagem, tem coisas que ele não pode falar, porque se ele falar, é fim. Rapaz, essa pessoa existe. Existe. Tá entre Ele já nós. foi no programa. A missão dele era divulgar a existência desses seres. Sem, Tá entre nós. sem nenhum outro grande objetivo. Não. Não tem nenhum caos. Se tem, ele não falou para nós. Tem coisas que ele não pode falar, mas ele já levou aonde ele tinha um contato Rapaz. com a pessoa. E aí, pelo que ele fala, esse aparelho aqui,
essa coisa que tem nele na garganta, é para ajudar a comunicação comunicação entre eles. E ele se comunica com eles? Aham. Continua se comunicando até hoje? Ele falou Menos do que antes. de Mas tempos continua, De tempos em tempos, ele tem um chamado para ir para lá. Rapaz, gente, eu não acredito que eu já preciso encerrar. O papo tá bom demais, assim. Porque assim, muito doido. é aquilo que eu disse a vocês, é complicado, né? Para quem é jornalista e por si só, o ceticismo é uma característica jornalística. A gente não acredita em nada. A gente precisa da confirmação do fato para poder acreditar. Você vê, eu tenho 10 segundos. Queridos, então, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. Nós que Obrigado de agradecemos. coração e prometo recebê-los numa outra oportunidade. Opa, com Tá certeza. bom? Tchau, pessoal. Até sempre. Uma pena, até sempre. O podcast E aí, Colim? Tem o apoio da Pascoaloto.